Você sabe aquela sensação de que algo está errado com você porque não consegue mais fazer as coisas da mesma forma que fazia antes? Aquele peso estranho, como se o seu corpo soubesse de algo que a sua mente ainda não entendeu? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar agora. E se eu te disser que o que você está sentindo não é um problema, mas um sinal de que você está se preparando para algo que a versão antiga de você não conseguiria sustentar? Antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa. Pause por um segundo, respire fundo e escreva nos comentários: estou pronto para realizar. Não é só um comentário, é uma declaração, um ponto de partida, uma marcação vibracional de que você escolheu estar aqui agora. Faça isso. Eu vou esperar. Pronto? Então vamos. Você já percebeu que existe uma diferença entre estar cansado e estar resistindo? A maioria das pessoas confunde as duas coisas. Elas acham que estão sem energia, quando na verdade estão travadas em uma frequência que não combina mais com o que estão tentando criar. É como tentar sintonizar uma rádio FM em um aparelho configurado para AM. Você gira o botão, mas o som não vem. E quanto mais você tenta, mais silêncio você encontra. Não é que a música não esteja tocando. Ela está. Só que você está no canal errado. E o que você faz? Você acha que o problema é o rádio. Você acha que precisa se esforçar mais, apertar mais botões, tentar mais vezes. Mas o problema nunca foi o esforço. O problema é que você está tentando acessar uma realidade nova usando a sintonia antiga. E isso não funciona. Não pode funcionar. Porque a realidade não é algo que você alcança. A realidade é algo que você permite. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu aquela vontade de fazer algo importante, algo que você sabe que precisa fazer, mas no momento de agir, o corpo trava, a mente desvia, a energia some, e aí vem aquela voz dizendo: você não tem disciplina, você não tem foco, você não é capaz. Mas e se essa voz estiver mentindo? E se o que você está sentindo não for falta de vontade, mas resistência ao que vem depois? Porque veja bem, cada versão sua sustenta uma realidade específica. A versão de você, que acorda todos os dias achando que precisa provar algo, vive em uma realidade de cobrança. A versão de você que se esforça sem parar, vive em uma realidade de cansaço. A versão de você, que espera o mundo mudar primeiro, vive em uma realidade de espera. Cada estado interno cria um campo vibracional. E esse campo atrai, organiza e mantém uma experiência correspondente. Então, quando você sente aquela desmotivação estranha, aquela falta de vontade de fazer coisas que antes faziam sentido, o que está acontecendo não é que você está desistindo. O que está acontecendo é que a versão antiga de você está começando a dissolver. E a versão nova ainda não chegou completamente. Você está no meio, no vazio, na pausa, e a pausa é desconfortável, porque a mente quer movimento, a mente quer certeza, a mente quer saber o que vem depois. Mas a transição não funciona assim. A transição acontece no silêncio, no espaço entre o que você era e o que você está se tornando. E esse espaço não tem mapa, não tem cronograma, não tem explicação lógica. Ele só pede uma coisa: que você confie. Mas confiar em quê? Em um processo que você não vê? Em uma mudança que ainda não aconteceu? Sim, exatamente isso. Porque a verdade é que você já está mudando. Você só ainda não consegue sentir isso no corpo. Você ainda está medindo a mudança pelos resultados externos. Mas a mudança real nunca começa fora. Ela começa dentro, no estado, na frequência, no modo como você se relaciona com o momento presente. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está dirigindo em uma estrada à noite. Você vê a luz do farol iluminando apenas alguns metros à frente. Você não vê o destino. Você não vê a estrada toda. Mas você confia que a estrada está lá. E você avança.
passo a passo, curva a curva, mesmo sem ver tudo, mesmo sem saber exatamente o que vem depois. A confiança não vem do que você vê. A confiança vem do que você decide sustentar internamente. E é isso que a maioria das pessoas não entende. Elas acham que precisam ver para acreditar. Mas a criação funciona ao contrário. Você precisa sustentar um estado para que a realidade correspondente se organize ao redor dele. E quando você está em transição, o estado que você precisa sustentar não é o estado de quem já chegou. É o estado de quem confia no processo, de quem sabe que está no caminho certo, mesmo quando nada parece estar acontecendo, porque o que parece parado por fora pode estar completamente em movimento por dentro. Você já plantou uma semente alguma vez? Nos primeiros dias, nada acontece. Você olha para a terra e não vê nada. Mas debaixo da superfície, tudo está acontecendo. As raízes estão crescendo, a estrutura está se formando. E quando finalmente a planta aparece, não é porque ela começou a crescer naquele momento, é porque ela estava crescendo o tempo todo. Você só não conseguia ver. E o mesmo acontece com você. Você acha que não está progredindo porque não vê resultados imediatos. Mas a progressão real não é externa. Ela é interna. Ela está acontecendo na reorganização das suas crenças, na dissolução dos seus padrões antigos, na expansão da sua capacidade de sustentar algo novo. E tudo isso acontece em silêncio. Tudo isso acontece antes de qualquer resultado aparecer. Então, quando você sente aquela desmotivação, aquele cansaço estranho, aquela falta de vontade de fazer o que sempre fez, o que está acontecendo, não é que você está falhando. O que está acontecendo é que você está se reorganizando. Você está mudando de frequência, e a frequência antiga não combina mais com o que você está se tornando. É como tentar vestir uma roupa que já não serve mais. Você força, mas não encaixa. E quanto mais você força, mais desconfortável fica. E aí vem a grande questão. O que você faz com isso? Você continua forçando? Ou você entende que talvez seja a hora de trocar de roupa? Porque a verdade é que você não precisa se esforçar para ser quem você já é. Você só precisa parar de fingir que ainda é quem você era. E isso não é fácil, porque a identidade antiga traz segurança, ela traz previsibilidade, ela traz uma sensação de controle, mesmo que essa segurança seja falsa, mesmo que esse controle seja limitado. Mas a nova versão de você não cabe nessa segurança antiga. Ela precisa de um espaço novo, uma frequência nova, uma forma nova de se relacionar com a vida. E para criar esse espaço, você precisa soltar, você precisa desapegar. Você precisa confiar que existe algo maior acontecendo, mesmo quando você não consegue ver. E é aqui que muita gente trava. Porque soltar parece perigoso, soltar parece que você está desistindo, soltar parece que você está perdendo algo. Mas a verdade é que você não pode perder o que já não serve mais. Você só pode ganhar o espaço para algo novo chegar. Agora vamos falar de algo prático. Vamos falar de dinheiro, porque muita gente acha que dinheiro é resultado de esforço. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. E isso funciona até certo ponto, mas chega um momento em que o esforço para de funcionar. E aí você se vê trabalhando mais, mas ganhando menos, ou trabalhando a mesma quantidade, mas sem ver crescimento. E você acha que o problema é o mercado, ou a economia, ou a concorrência, mas o problema não é externo, o problema é interno. Porque dinheiro não é só resultado de ação, dinheiro é resultado de um estado. E o estado que atrai dinheiro não é o estado de quem está desesperado, não é o estado de quem está forçando, não é o estado de quem está tentando provar algo. O estado que atrai dinheiro é o estado de quem já se sente abundante internamente, de quem já confia que tem valor,
de quem já sabe que merece receber. E quando você está em transição, quando você está deixando a versão antiga para trás, você entra em um espaço de incerteza. E a incerteza gera medo. E o medo gera contração. E a contração bloqueia o fluxo. Então você começa a forçar, você começa a fazer mais, você começa a tentar controlar. E quanto mais você tenta controlar, mais distante o resultado fica. Porque o fluxo não responde ao controle, o fluxo responde à permissão. E permitir é justamente o oposto de controlar. Permitir é confiar, permitir é soltar. Permitir é aceitar que você não precisa fazer tudo sozinho, que existe uma inteligência maior operando e que essa inteligência está do seu lado. Mas para acessar essa inteligência, você precisa sair do modo de sobrevivência. Você precisa sair do estado de urgência. Você precisa parar de viver como se tudo dependesse de você. Porque não depende. Você é um co-criador, não o único criador. E quando você entende isso, você relaxa. E quando você relaxa, o fluxo retorna. E o fluxo não é algo que você busca. O fluxo é algo que você permite. É como um rio. O rio não precisa se esforçar para fluir. Ele só flui. E tudo que está no caminho é reorganizado ou levado pela correnteza. O rio não luta. O rio não força. O rio simplesmente segue. E ao seguir, ele cria caminhos. Ele molda paisagens, ele transforma tudo ao redor. Você é esse rio. Mas você esqueceu. Você achou que precisava ser a margem, que precisava ser a pedra, que precisava ser a resistência. Mas não. Você é o movimento. Você é o fluxo. E quando você se permite ser o que você realmente é, tudo se reorganiza. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já teve uma ideia, uma intuição, um insight e ignorou porque não fazia sentido lógico? Quantas vezes você já sentiu um impulso de fazer algo diferente, mas não fez porque tinha medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes você já ouviu uma voz interna dizendo "é agora", mas você esperou o momento perfeito chegar? Essa é a resistência. Não a resistência externa, a resistência interna. A resistência que você mesmo cria quando ignora o que você sabe, quando desconta o que você sente, quando adia o que você precisa fazer. E essa resistência não é falta de coragem, é falta de confiança. Confiança em você mesmo, confiança no processo, confiança na vida. E a vida não está te testando, a vida está te mostrando. Mostrando que você já tem tudo o que precisa, mostrando que a resposta já está dentro, mostrando que o próximo passo já está claro. Você só precisa escutar, você só precisa confiar, você só precisa agir. Mas agir não significa forçar. Agir significa seguir, seguir o impulso, seguir a intuição, seguir o fluxo. E quando você segue, você percebe que nunca esteve sozinho. Que sempre houve um apoio, que sempre houve uma sincronia, que sempre houve uma organização maior acontecendo. E essa organização não precisa da sua preocupação, ela não precisa do seu controle, ela não precisa da sua ansiedade, ela só precisa da sua permissão, da sua abertura, da sua disponibilidade. E quando você se torna disponível, tudo que estava esperando por você começa a chegar. Mas e se você ainda não sente isso? E se você ainda está naquela fase de silêncio, naquela fase onde nada parece estar acontecendo? Então você está exatamente onde precisa estar, porque o silêncio não é ausência, o silêncio é preparação, e a preparação é necessária, porque a próxima versão de você precisa de uma base sólida, e essa base não se constrói com pressa. Ela se constrói com presença. Presença é estar aqui, agora, sem fugir para o passado, sem se perder no futuro, sem se distrair com o que poderia ter sido ou com o que ainda não é. Presença é aceitar o que está acontecendo sem resistir, sem julgar, sem tentar mudar.
E quando você está presente, você percebe algo interessante. Você percebe que o momento presente não é um obstáculo, é o portal. Porque tudo que você quer criar, tudo que você quer manifestar, tudo que você quer viver, só pode acontecer agora. Não amanhã. Não na semana que vem. Não quando você estiver pronto. Agora. E o agora não está no futuro. O agora está aqui. Sempre esteve, sempre estará. Então, quando você sente aquela desmotivação, aquela falta de vontade, aquele cansaço estranho, o que está acontecendo é que você está sendo puxado para o presente. Você está sendo convidado a parar de viver no piloto automático, a parar de repetir padrões, a parar de fazer coisas só porque sempre fez. E esse convite não é uma punição. É uma oportunidade. Oportunidade de reescolher. Oportunidade de recriar. Oportunidade de realinhar. Porque a vida não é linear. A vida não é um caminho reto. A vida é uma espiral. E às vezes você precisa voltar para o mesmo ponto, mas em um nível diferente. E quando você volta, você não está regredindo, você está integrando, você está fechando ciclos, você está liberando o que já não serve. E liberar não é perder. Liberar é ganhar espaço, ganhar leveza, ganhar clareza. Porque quanto menos você carrega, mais rápido você se move. E o movimento não é sobre velocidade. O movimento é sobre direção. E a direção certa não é a mais rápida, é a mais alinhada. Alinhamento é quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz estão na mesma frequência. É quando não há conflito interno, é quando você não está dividido, é quando você está inteiro. E quando você está inteiro, você não precisa de validação externa, você não precisa de aprovação, você não precisa de confirmação. Porque você já sabe, você já sente, você já é. E ser não é algo que você conquista, ser é algo que você reconhece. Porque você nunca deixou de ser quem você realmente é. Você só esqueceu, você se distraiu, você se perdeu nas expectativas, nas cobranças, nas pressões. Mas debaixo de tudo isso, você sempre esteve lá, inteiro, completo, suficiente. E a suficiência não significa que você não pode crescer. Significa que você não precisa crescer para ser válido. Você já é válido, agora, como você está, com tudo que você é e tudo que você não é, porque a incompletude faz parte da experiência humana. E aceitar a incompletude não é desistir. É se liberar da ilusão de que você precisa estar perfeito para começar. Você não precisa estar perfeito. Você só precisa estar disponível, disponível para aprender, disponível para mudar, disponível para crescer. E crescer não é se tornar algo que você não é. Crescer é se tornar mais do que você já é expandir, é incluir, é integrar. E quando você integra, você percebe que não existe certo ou errado, existe apenas escolha. E cada escolha cria uma realidade, e cada realidade ensina algo. E cada aprendizado te aproxima de quem você realmente é. Então volta àquela sensação que você está sentindo, aquela desmotivação, aquele cansaço, aquela resistência. E se eu te disser que isso não é um problema, mas um recado de que você está pronto para algo maior, para algo diferente, para algo novo. Mas para receber esse algo novo, você precisa criar espaço. E criar espaço significa soltar o antigo, soltar o que já não serve, soltar o que já não combina. E soltar não é fácil, porque o conhecido traz conforto, mesmo que esse conforto seja limitado, mesmo que esse conforto seja doloroso. Mas o desconhecido traz possibilidade, e possibilidade é poder. Poder de escolher. Poder de criar, poder de realizar. E realizar não é chegar a um destino. Realizar é viver o processo. É aproveitar a jornada.
É estar presente em cada etapa, porque cada etapa tem um propósito, cada etapa ensina algo, cada etapa te prepara para a próxima, e a próxima versão de você não está esperando você se tornar melhor, ela está esperando você se tornar mais você. Mais autêntico, mais alinhado, mais inteiro. E quando você se torna mais você, a vida responde. Não porque você merece, mas porque você permite. Permitir é a chave. Permitir que as coisas aconteçam. Permitir que as respostas cheguem. Permitir que o fluxo te leve. E quando você permite, você percebe que nunca precisou controlar. Você só precisava confiar. E confiar não é garantia de que tudo vai dar certo do jeito que você espera. Confiar é saber que tudo vai dar certo do jeito que precisa ser, e o jeito que precisa ser é sempre o jeito mais alinhado, o jeito mais verdadeiro, o jeito mais você. Então, quando você sentir aquela desmotivação novamente, ao invés de lutar contra ela, ao invés de se julgar por ela, ao invés de tentar forçar uma mudança, apenas pare, respire e pergunte: o que isso está tentando me mostrar? O que isso está tentando me ensinar? Para onde isso está tentando me levar? E escute. Não com a mente, com o coração, porque a mente busca lógica, mas o coração busca verdade. E a verdade nem sempre é lógica. A verdade é sentida, a verdade é vivida, a verdade é você. E você já sabe a resposta. Você sempre soube, você só precisava de permissão para confiar no que você sabe, para seguir o que você sente, para ser quem você é. E essa permissão não vem de fora, ela vem de dentro. Ela sempre esteve aqui, esperando você se lembrar. Agora, se você sente que tudo isso faz sentido, se algo dentro de você está dizendo sim, eu quero te apresentar uma ferramenta que pode ajudar nesse processo. O Caderno de Cocriação e Gratidão. Nele, você vai encontrar o passo a passo prático para aplicar tudo o que falamos aqui. Não é mágica, não é fórmula milagrosa, é um guia simples e direto para você sustentar o estado interno que permite à realidade se reorganizar ao seu redor. O link está na descrição. Se fizer sentido, clique agora e comece. Porque o momento de começar não é quando você estiver pronto, é quando você decidir estar. E antes de terminar, eu preciso deixar algo claro. Este conteúdo foi desenvolvido com o apoio de ferramentas de inteligência artificial, utilizadas como recurso criativo e organizacional, mantendo a curadoria humana em todo o processo. A tecnologia é apenas uma extensão da intenção. E a intenção aqui sempre foi servir você da melhor forma possível. Se este vídeo te tocou, se algo aqui ressoou, eu te convido a se inscrever no canal. E se você quiser ir além, se tornar membro da nossa comunidade por um valor simbólico e receber conteúdos exclusivos que vão te apoiar ainda mais nessa jornada, o link está logo abaixo. E se você sentir vontade de contribuir de alguma forma, seja com a quantia que fizer sentido para você, essa energia de troca é sempre bem-vinda e retorna multiplicada. E se você está passando por algum desafio específico, se você sente que precisa de um apoio mais profundo, mais direcionado, nós temos um espaço para isso. Um espaço onde você pode praticar ferramentas avançadas, onde você pode se conectar com pessoas que estão na mesma frequência, onde você pode fazer parte de uma egrégora de realização consciente. O link está na descrição. Clique se sentir o chamado. Gratidão por estar aqui. Gratidão por se permitir. Gratidão por confiar. E lembre-se, você não está desmotivado. Você está em transição, e a transição é o começo de tudo.